Fala galera, vamos lá. Mais um vídeo aí para analisar como que foi o pregão de hoje, né? E o que que a gente teve aí no índice e no dólar, tá? Hoje eu acabei perdendo, né? Uma boa oportunidade no início do dia por conta do tamanho do stop. Depois fui tentar entrar para pegar uma continuidade do movimento, mas entrei um pouco atrasado, né? Eu vou comentar sobre isso. Mas consegui recuperar ali na parte da tarde, pelo menos para ficar ali no 0 a 0 no dia, né? É, não vejo que foi um pregão fácil, tá, pessoal? Foi um pregão difícil, o dólar ficou num range muito curto. O índice teve basicamente aí dois movimentos no dia, né? Mais movimentos aí é, onde, né, se você não conseguiu pegar ali no início do dia, ficou um pouco mais difícil e a volta também foi complicada, porque ficou muitas barreiras, né? O cenário do Intra 60 estava complexo, tá? Então, mas eu já vou comentar disso. O Ibov, ó, segue dentro daquele range, né? E aí, se a gente pegar aqui, foi o que eu comentei, né? A gente pode ver tanto um triângulo aqui, né? Quanto, se a gente pegar aqui, a gente consegue ver também, né? Um retângulo aí, um rangezinho onde ele segue trabalhando aí, né, nos extremos, tá? Com as médias emboladas, a gente vê aí, ó, o posicionamento das médias de 21, média de 9 e média de 50, ó, todas aí meio que flat, tá? Indicando um cenário aí de indefinição, né? Nesse início, desde o final, né, do mês de agosto até o início de setembro. Vamos ver o que, que vai prevalecer, tá? Se ele vai conseguir sair desse range nessa semana ainda. Lembrando que, né, a gente tem uma semana mais curta, então vamos ver, tá? Bom, vamos para o índice futuro. O que, que a gente tinha, né, pessoal, aí no Intra 60, ó. Eu destaquei o final do pregão de ontem. O mercado já dava sinais aí que estava numa região embaçada, né? Olha aí, ó. Médias por baixo, médias por cima e um range, né? Um espaço curto entre essas médias, né? Tanto a média de 21 quanto a média de 200, né? Então, uma região de strap zone aí bem curta, né? O que dificulta bastante, porque quando, né, a gente tem igual aqui, ó. Deixa eu voltar aqui o gráfico que a gente vai conseguir ver. Ó, se você pegar aqui, ó, você vai falar assim, beleza, tá em trap zone aqui, ó, olha a 21 aqui e a 200, mas poxa, olha o espaço que eu tenho, né? Eu tenho total condição de trabalhar aí alvos lá em cima na 200, tem um espaço bem amplo aí para o preço trabalhar, tá? Então, um cenário totalmente diferente, né? Bem mais favorável. Agora, nessa situação aqui que a gente terminou o pregão de ontem, ó, é um espaço muito curto, né? Então você vai ter barreiras aí para todo lado, ó, 360 pontos entre uma média e outra, tirando que tem uma 50 aqui no meio, uma 9, né, indicando aí que o mercado estava complexo, tá? Então, hoje ele abriu, né, já abaixo das médias, de todas as médias, e deixando um gatilho bacana lá no Intra 5. E aí, o que, que a gente tinha aqui, né? Foi o que eu desenhei no final do dia de ontem. A gente tinha a possibilidade, né, de uma bandeirinha aqui, que eu destaquei, tá? Que ele formou no final do pregão de ontem. E aí, a estrutura seria essa daqui, ó, de ativação, né? Tá? Que foi o que ele fez, né? Entregou um movimento de baixa, corrigiu, formou uma bandeira e entregou uma continuidade no dia de hoje. Qual que foi o X da questão aí logo na abertura, né? O tamanho do stop, tá? Às vezes eu até entro, normalmente eu pego operações com stops um pouco maiores assim, mas hoje eu acabei, né? Eu acabei não entrando mesmo por conta do stop, que era 480, 490 pontos, era um stop mais salgado e acabei ficando de fora de toda essa pernada aqui de baixa, né? Também fiquei esperando, imaginei que ele poderia fazer uma correção, né? Vou mostrar lá no Intra 5. Mas fato é que a gente tinha aqui, ó, retrações, tá? Para trabalhar. Então tinha espaço aí, ó, até as retrações, principalmente aí 61.8, que foi onde ele segurou, né? Fundinho aí do dia, tá? E 50%, né? Que rapidamente ele buscou a retração de 50%, beleza? Então essa foi a estrutura aí, né? Que o mercado deixou e aí depois, ó, veio fazer repique, né? Segurou nas médias aqui
e deixou esse cenário enroscado aí de um possível, né? Vamos ver se isso daqui vai ser tipo um ombro, cabeça, ombro, tá? Ou se o mercado vai seguir. Se a gente olhar aqui, pessoal, ó, tirando o zoom, tá num range muito amplo, né? E aí é aquilo que a gente sempre comenta. Operar no meio desses ranges é mais complicado. E olha aí aonde o mercado tá, né? Exatamente aí no meio do range. Olha como que, se a gente for analisar as movimentações do preço nos, né, quando estava nessas regiões, ó, olha aí como que fica mais confuso, né? Tá? Olha aqui, ó. Fica muito brigado, né? Hoje também, ó, tá? Então sempre quando ele tá aí no meio, né, dessas regiões, fica um pouco mais complicado, tá? E hoje também não foi diferente, tá? Então, vamos lá pro Intra 5, que aí a gente comenta, ó. Abertura, dando continuidade no movimento, ó. A gente tinha aqui a primeira pernada aí de baixa, bandeirinha, tá? Bandeirinha e continuidade no movimento. Beleza? Se a gente pegar alvos aí, ó, tanto, né, desse último movimento aqui, ó, a gente quase cravou o último alvo lá, tá? Que seria basicamente espelhando isso daqui, ó, porque aqui, como se ele tivesse, né, feito uma quebra ali, ó, e aí entregou esse movimento aí para baixo, beleza? E a gente consegue ver até confluências, né, alvo de 100% com retração de 61.8, o primeiro alvo aqui em confluência com retração de 50%, tá? Então, tinha como trabalhar com esses alvos aí, tanto aqui, né, quanto alvos um pouco maiores aí, ó, 100%, né, basicamente na mínima do dia aí, desse movimento mais amplo aqui, né, toda essa pernada de baixa, corrigiu e entregou uma continuidade aí, então a gente conseguia trabalhar de várias formas aí com alvos de FIBO, tá? E aí, ó, o que a gente teve, né? O mercado abriu e já deixou esse gatilho aqui, ó, uma barra forte demonstrando pressão de venda, fechou abaixo de todas as médias e olha como as médias estavam, né? Era um cenário bem favorável aí, as médias alinhadas e próximas, né? Indicando aí que o movimento poderia dar uma acelerada aí para baixo. Eu, na hora que eu vi essa barra, eu cogitei uma entrada, vi o tamanho do stop, falei, cara, vou esperar para ver se ele deixa, né, uma correçãozinha, tá? Troca polaridade nessa região aqui. E aí eu pego, né, uma continuidade desse movimento para buscar os alvos aqui embaixo, tá? Só que isso não aconteceu, né, pessoal? E aí, assim, o mercado é dinâmico, é rápido, a gente tem que tomar decisão ali, senão você fica de fora. E aí eu acabei optando por não entrar por conta do tamanho aqui do stop, ó. Se a gente pegar aqui era quase 500 pontos, dava menos de 500, tá? Se a gente pegar certinho aqui, dá uns 490 mais ou menos. Era um stop mais salgado, né? Então, nessa eu falei, pô, vou esperar ele corrigir, ver se ele, né, dá uma correçãozinha ali pra eu tentar pegar uma continuidade. Mas não aconteceu, né? E aí ele foi reto. Se a gente pegar aqui, ó, só esse movimento, ó, ele já andou quase 600 pontos, tá? E aí um ponto importante que eu destaquei, né? Falei, cara, não sai comprando só porque deixou esse martelinho aqui, tá? Espera um cenário mais convicto, né? Porque isso daqui, beleza, tem retração macro aqui de 61.8, mas eu não tinha mais nada aqui para segurar o preço. E o movimento, né, de baixa, essa pernada inicial foi muito forte, ele estava partindo das médias, estava ativando venda lá no diário, tá? Então, pessoal, tomar cuidado com esse tipo de... Porque às vezes, né, o pessoal vê, retração macro, deixou um martelo, vou sair comprando, mas fiquem atentos a isso, tá? Tanto que ele veio e fez o quê? Formou uma bandeirinha aqui, né? E aí, o que acontece? Eu entrei nesse candle aqui, ó. Só que eu entrei atrasado, né? Ele até andou aí uns 250 pontos, 200 e poucos pontos a meu favor,
Mas a entrada teria que ser aqui, ó, nesse candle aqui, tá? Que virou a média de 9 para baixo. E aí teria andado aí uns 370 pontos mais ou menos, daria condição pelo menos de proteger no zero, tá? Se não fosse para sair, né, no alvo ali de Fibo, pelo menos teria protegido, né? Só que aqui, como ele não tinha andado ainda do tamanho do meu stop, eu não consegui proteger e ele voltou para me tirar depois que ele deixou esse PFR aqui, ó, rejeitando, né? Aqui já a gente já consegue ver meio que um volume de exaustão, né? Nesse candle aqui, tá? E aí ele montou uma estrutura de pivô de alta para puxar esse movimento aí para cima, tá? Então, se eu tivesse, eu devia ter entrado aqui, né, nesse candle, mas eu fiquei esperando, né, como ele tinha deixado essa rejeição aqui, eu tava de olho nesse candle aqui para ver se ele ia fechar próximo da mínima, e aí ele deixou esse paviozinho aqui, aí eu fiquei naquela dúvida, né, o movimento já estava um pouco esticado lá no entre 60. E aí quando eu veio com essa barra aqui eu entrei, mas ele andou e voltou, tá? Então, isso é importante pra gente ver também, né, pessoal? Que, pô, às vezes você perder um movimento como esse aqui, ó, no início do dia, seja por conta de tamanho de stop ou enfim, qualquer outro motivo, pode sair caro, né? Porque depois fica difícil da gente conseguir pegar alguma coisa, né? E aí eu vi, né, essa oportunidade aqui, que eu não entrei, aqui, que eu acabei entrando atrasado, e essa aqui chegou a pagar 360, 370 pontos, e também vi uma oportunidade aqui, ó. Só que aí eu tinha acabado de tomar um stop, a região estava complexa, né? Ele tinha deixado essa rejeição aqui, ó, o que poderia ser uma correção para a média de 21, tinha retração também do dia aqui em toda essa faixa de preço aqui. Mas, se a gente for pegar isso daqui, ó, olhando pela ótica do preço, né, desses candles aqui, não tem característica de correção, né, pessoal? Olha o tamanho dos candles, olha o volume deles, né? Volume, inclusive, maior do que o que a gente vê, ó, em vários dos candles aí desse movimento de baixa, tá? Então, isso daqui, o pessoal até me perguntou, falou, não valeria uma venda aqui? Eu não vejo interessante pegar uma venda aqui, tá? Por quê? A força desse movimento aqui não tem característica de correção. Teria que ser um movimento... Aqui já é outro papo, ó. Olha essa correção aqui. A diferença, né? Desse movimento aqui de correção, tá? Que formou essa bandeirinha. Para esse aqui, ó. Olha a força desse movimento, né? 3 candles aí engolfaram quase todo o movimento aí anterior. E deixou um pivô de alta, né? Só que aí, como essa regiãozinha tava mais complicada, né, eu acabei não entrando. Mas valeria uma comprinha aqui, ó, tá? Para buscar pelo menos um alvo aqui em cima. Seja na média de 50, tá? Que vinha descendente, seja nessa região aqui que tinha uma LTB e também região de troca de polaridade, ó. Se a gente tirar o zoom aqui, tá? A gente vê que era uma regiãozinha aí relevante para o preço, ó. Tinha uns fundos anteriores aí e tinha também essa LTB, ó, tá? Então, várias confluências. Além disso, ó, e agora eu vou tirar essa retração aqui para a gente conseguir, né? Se eu pegar uma retração desse movimento aqui, ó, tinha 50% ainda, tá? Então, olha quantas confluências eu tinha aqui. E chegou a pagar aí, ó, até essa região aí, pelo menos 450, chegou a andar 600 pontos. Eu acho arriscado tentar levar... eu acharia arriscado tentar levar até essa 200 aqui, por conta dessas barreiras, né? Média de 50, retração, LTB, troca de polaridade. Porque mesmo que... Ele chegou perto, né? Mas eu provavelmente, se eu tivesse entrado, ou eu teria saído aqui na 50, ou nessa região aqui da retração, ó, de 50% com essas confluências aqui, e pegar aí meus 450, 500 pontos, tá? Por quê? Se você segurou essa operação, pessoal, olha isso. Ele chegou a andar 600 pontos, tá? Chegou perto aí, vamos supor que o seu alvo estava aqui, ó, 650. Olha o tanto que ele voltou. Ele estava pagando 600 pontos aí até essa região aqui. E ele voltou, ó, 400, mais de 400 pontos, né? Só nesses 3 candles aqui, tá? E ele poderia simplesmente fazer isso daqui, né? A estrutura ainda seguia, né? Uma estrutura de queda, tá? Poderia fazer isso aqui, ó.
e deixar um pivô de baixo, perder as médias aí. Tanto que ele fez isso depois, né? Mas antes ele foi lá buscar. Então, é bom identificar essas regiões aí antes para a gente não tentar também ficar esticando demais a operação em região que é difícil, né? Se o mercado tivesse livre para cima, beleza, cara. Aí não vai ser um LTB que vai me fazer sair da operação. Mas, pô, eu tinha média de 200, tinha média de 200 do Intra 60, várias médias lá do Intra 60. A região complicada, né? No meio de uma grande lateralidade, né? De um range, então fica difícil. Então, quem não conseguiu pegar nada nessa queda, teve a oportunidade de entrar na compra aqui. Como eu falei, né? Eu tinha tomado um stop aqui, a região era complicada, eu optei por não fazer nada a princípio, tá? Mas sim, tinha contexto para pegar uma comprinha aqui. E aí aqui, ó, eu tinha um stop aí de mais ou menos 298 pontos para um primeiro alvo aí de 330, né? Basicamente 1 para 1. Esse foi até um dos motivos também que eu acabei não entrando, tá? O stop tava... Eu já tinha tomado um stop aqui de 295 pontos. Se entrar numa operação em um contexto, né, um pouco mais complexo, onde o mercado já estava mais travado, vindo de uma estrutura de baixa, para assumir um stop aí de mais 300 pontos, fica difícil, né? Então, visando aí, né, preservar o capital, poderia ter feito essa operação que ainda ia estar dentro ali do gerenciamento de risco, mas ontem tinha sido um dia difícil, então eu resolvi não ficar forçando demais a barra, né? Se fosse um cenário mais tranquilo, poderia ter entrado aí nessa operação. Aqui, muita gente bateu venda aqui também, né? Por conta daquelas tanto de confluência lá que eu falei, tá? Só que não evoluiu. As médias já estavam chegando aqui muito próximas, né? E acabou não dando continuidade. Mas aqui ele deixou meio que uma rejeição próximo da 200 em várias confluências, tá? Também era um cenário aí que poderia valer uma tentativa de continuidade para baixo, né, do mercado, mas ele falhou e veio pivotar para cima. Mas assim, de novo, né, pessoal, a região é complicada. Olha o posicionamento das médias, olha como estava, né, brigado. Então, fica mais difícil. E aí, ó, na parte da tarde, né, o mercado testou lá 200, deu uma segurada, deixou aqui, ó, um duplo teste aí nessa 200, tipo um topinho duplo, e entregou essa pernada de baixa aqui, ó. Pernada de baixa, bandeirinha, tá? E deu continuidade no movimento, ó. Se a gente puxar aí, a gente vê, tá? Então, basicamente, esse foi o pregão. Essa bandeirinha aqui, né? Eu até cogitei pegar uma vendinha aqui, porque aqui eu não estava na frente da tela, não consegui, né? Aqui foi um movimento até que ele deixou essa falha aqui nessa região da 200, ó, chegou a pagar uns 470 pontos, mas foi horário de almoço, né? 1h40 aí, eu ainda não tinha retornado, tá? Que eu fui almoçar um pouco mais tarde e ainda não estava de frente à tela aí na hora que ele entregou esse movimento. E aí depois ele formou essa bandeira e deixou aqui, né? Possibilidade para continuar o movimento de baixo. Mas eu peguei uma operação no dólar, então acabei não pegando aqui no índice. Mas também pagou aí 380 pontos. Aqui pagou 320, tá? E o mercado terminou o dia aí enroscado, né? Nas médias. Em região de trap zone, ó. A gente vê aqui 221. Então segue um cenário complexo, tá, pessoal? A gente pode até conseguir ajustar isso aqui, ó, essa linha de tendência. Ó, a gente consegue ver que o mercado, né, segue respeitando aí essa região. Esse aqui eu vou tirar porque não faz mais sentido. Opa. Aqui. Isso aqui eu vou tirar, que não faz sentido. E o mercado segue trabalhando dentro desse grande range aí, ó, tá? É uma regiãozinha complicada, então tomar cuidado aí.
Vamos ver se isso aqui, ó, se a gente pegar a retração, pessoal, dessa alta aqui, ó, a gente vê que o mercado segurou aqui em 50% com 61,8, ó, tá? Então, vamos ver se isso aqui, ó, vai ser o quê? Tipo uma bandeira, né? Ó, uma bandeirona aí de alta. Ele deu sinais aí de força, né? Para tentar romper e dar continuidade aí para cima. Então, rompendo essa LTB e essa 200, ele pode abrir espaço para buscar alvos lá mais para cima, tá? Porque ele segurou em região de retração aqui, ó, pernada de alta, foi corrigindo, né? Segurou em retração e rompendo as médias aí, pode abrir espaço. O problema é intra 60, né? Olha isso aqui, todas as médias por cima, então vai ter trabalho para passar daí, tá? Pode ser que amanhã a gente tenha mais um pregão aí um pouco mais difícil, vamos ver. Não tem como prever, né, pessoal? Mas, dado o contexto aí, né, dos tempos gráficos e localização do preço, a gente vê que o mercado está numa região mais brigada, tá? Bom, foi isso aí no índice, né? Acho que comentei tudo aí que eu queria. Essa entradinha aqui que foi bacana, ó, chegou a andar aí 800 pontos ó, até a mínima do dia, tá? Então, era a entrada. Se a gente olhar aqui, pessoal, olha a entrada que eu fiz ontem, é bem parecida, né? Parecida assim, né? Foi o que eu falei. Aqui eu tava buscando alvo na 200 e as médias não estavam totalmente alinhadas, né? Olha a 50 subindo, tá? Mas tinha contexto, o candle foi bem parecido, só que o stop era menor, né? Aqui, ó, a gente tinha um stop aí de 350 pontos, tá? Agora olha aqui, ó. Aqui, olha como que tava o conjunto de médias aqui, ó. Todas próximas e alinhadas, né? Aqui a gente já não tinha isso, ó, tá? Aqui a gente estava com as médias meio enroscadas e eu trabalhava com o alvo na 200. Aqui a 200 estava por cima já, né? Apoiando o movimento, então melhor ainda. Só que o stop aqui era bem maior, então... Mas a gente vê que, pô, essa operação aqui evoluiu, essa aqui não evoluiu, tá? Gatilhos parecidos, né? Mas em contextos um pouco diferentes aí. E a gente vê como que o apoio das médias, né? E elas estando alinhadas e próximas faz muita diferença, tá? Que foi o caso aqui, né? Mesmo um movimento, né, mais amplo aí logo na primeira barra, o mercado evoluiu muito bem, porque estava partindo das médias, tá? Então, tendo essa leitura aí, né, eu poderia ter entrado aqui, mas enfim, tem como a gente voltar atrás e é isso, a gente toma decisão ali na hora. Eu imaginei que ele poderia deixar uma correçãozinha aí antes de continuar e não veio, tá? Decisões que a gente toma aí no dia a dia que podem, né, complicar ou, né, fazer a gente acertar ali logo de cara. No meu caso hoje acabou complicando meu dia, né? Eu perdi todo o movimento, tomei um stop, tive que recuperar no dólar. Então, o cenário do índice que a gente tem é esse. Deixar essa LTB aqui, região de resistência em cima, região de suporte embaixo. Estamos aí no meio de um range, né? Tem essa retração aqui do dia aí, tá? Deixa eu ver se ele conseguiu aqui, ó. O mercado também segurou aí em retração, né? Como é de 200, mas essa retração aí foi superada. Tem essa 200 aqui em confluência, então não vou deixar esse movimento aqui, essa retração aqui, não, senão fica muita coisa, tá? É o que eu falei, não adianta também a gente ficar traçando retração para todo lado, ainda mais que o mercado está dentro de um range, né? Aqui, como é a estrutura mais recente, eu vou deixar essa retração aqui porque ele deu a pernada, corrigiu. Vamos ver se ele vai realmente, né, confirmar, segurar nessa região aqui, tá? Para tentar uma continuidade. Aí ele ativaria uma estrutura aí de alta, tá? Se ele conseguir, né, confirmar essa bandeira aqui, essa grande bandeira aqui de alta, aí eu teria uma estrutura bacana aí para trabalhar. E é a estrutura mais recente, então é o que a gente tem de melhor aí por enquanto, tá? O dólar, ó, o que a gente tinha, né? Intra 60, tava também embolado, ó, média de 200 cruzando o preço aí. Ele abriu em gap, né? Num gapzinho amplo aí, tá? 23 pontos. Já trabalhando próximo dessa região aqui de máximas e também de uma fronteira de gap, ó. Que é aquela região que eu destaquei, a fronteirinha de gap aí, tá? Que eu tinha deixado marcado aqui.
Se a gente puxar mais para trás, ó, a gente consegue ver que ainda tem, né, uns fundos aí. Tinha aí uns fundos, ó, nessa região. Então é uma zona de pressão aí, onde o dólar trabalhou bastante aí nos últimos dias. Hoje ele abriu e no início do dia eu não vi nada, tá, pessoal? Ficou derivando, né? Olha aí. Deu uma correçãozinha, não deixou, né, nenhum cenário aí de demonstração aí, um gatilho tão interessante, né? Tava muito próximo dessa região, então aqui, ó, pô, eu tinha 6 pontos, né, até essa região, para um stopzinho aí de 9, não vale a pena. É, Então eu achei difícil filtrar algum tipo de compra aqui nesse cenário. E ele ficou a manhã toda, né, arrastando essa alta aí, corrigia, mas sempre, né, próximo aí dessa região. Se a gente pegar esse range aqui, ó, de todo o período aí, do final ali, do início da manhã ali, né, até aqui, ó, 20 e poucos pontos, né, 26 pontos, é muito pouco, tá? Entregou um movimento de correção, mas assim, também muito chorado, então, olhando aí, ó, toda a parte da manhã até o início da tarde, cara, olha isso. O dólar não andou nem 30 pontos, né? 25 pontos de amplitude aí do movimento. Se a gente pegar aqui, que horas que foi? 2 da tarde, né? Até desde o início do dia até 2 da tarde, muito pouco, né? Ficou falhando nessa região aqui. E aí, assim, né? Como eu tinha tomado stop lá no índice e não tinha visto mais nenhuma, não tinha conseguido filtrar mais nada, né? O índice até deu oportunidades, mas eu acabei ficando de fora. Eu fiquei de olho no dólar, falei, vou ver, ele não está querendo entregar um movimento de correção, segurou, né, próximo da fronteira do gap, ó, se a gente pegar aqui a fronteirinha de gap, né, ele segurou bem próximo aí dessa região, deixou aqui tipo um fundinho duplo, né, entregou uma pernada de alta para testar de novo essa região de resistência e montou uma estrutura aqui de pivô, tá? E aí quando eu vi, né, esse cenário e olhando lá pelo Intra60, eu vi que a média de 9 já estava próxima, tá? Lá no Intra60, poderia impulsionar o movimento para uma última pernada e um último fôlego, né, no dia. Como eu tinha um stopzinho razoável aqui, ó, era 5 pontos, né? Deixou um candle bonito aí, que já estava praticamente ativando, né, um pivô de alta. Olha como que esse gatilho aqui foi bonito. 9,21 ascendente, 50, todas as médias alinhadas, tá? Então peguei uma comprinha aí, saí próximo dessa máxima aqui com 9,5 pontos e consegui recuperar lá o meu resultado no negativo do índice. Beleza? Então assim, né? O horário não era muito bom, mas eu tinha aqui uma estrutura de alta. Eu sei que estava nessa região aqui mais complicada, a região dos 5, né? Mas eu tinha espaço até ela, pelo menos aí 1 para 1, tá? Do meu stop até mais. É, Ele deixou a estrutura desse pivôzinho, as médias estavam bem próximas aqui, bem alinhadas. Tinha recusado entregar o movimento de correção, né? Seguia forte, né? O dólar, querendo ou não, ele não quis corrigir o gap direito. Então, peguei essa comprinha e saí com 9,5 pontos ali. Foi bacana para pelo menos recuperar e fechar o dia no 0 a 0, tá? Basicamente foi isso que eu fiz aí no dólar. Foi um gatilhozinho bacana. E para trás aqui, ó, eu acho um pouco mais complicado ficar pegando venda aqui, tá, pessoal? A 50 estava muito inclinada, deixou até uma bandeirinha aqui, né? Uma barra forte, ó. Deixou uma bandeira, rompeu a 50 e entregou aí mais ou menos 12 pontos. Mas o cenário estava bem forte ali de... ele não estava querendo corrigir, né? Parecia que estava aguardando mesmo a chegada da média de 9 do Intra 60 para dar continuidade, tá? Intra 15 também, então... peguei esse pivôzinho aqui e guardei ali meus 9,5 pontos para recuperar o dia, tá? Bom, basicamente foi isso. Deixa eu ver a agenda amanhã, vamos ver o que tem. Amanhã 11 horas tem PMI, tá? Então vamos ficar atento aí ao horário das 11. Ó, Petro conseguiu sair daquele caixote, ó, ajudou a puxar aí o índice, né? Se der continuidade aí, pode ajudar a continuar puxando. Vale é aquele negócio, né? Esticou, tá longe das médias.
E aí um ponto, né? Se ela ficar embaçando aqui, ó, aguardando as médias aproximarem, pode acabar travando ainda mais o índice, porque vale, né? Tem um peso grande aí, a não ser que os demais ativos todos aí, Petro, bancos, comecem a puxar forte, mas os bancos estão bem travados, né? Olha aí o cenário de Tube, Bradesco, ó, em cima de uma média de 200, Trap Zone aqui bem curtinha, né? Banco do Brasil também, ó, muito, muito feio os bancos, tá? Olha aí Bipac, que eu tinha comentado, né? Já tá querendo deixar um pivôzão de baixo aí, se perder essa mínima aqui, tá? Elet também tem um peso grande aí, também tá muito. Retrações macro aí, com médias por cima. E o IFNC, ó, perdeu região de suporte, tá? Hoje. Então, vamos ver. Petro, até então, tá segurando a bronca aí, né? Do Ibov, tá? Meio que sozinho aí. Vale também, né? Mas Vale hoje não ficou aí levemente negativa. E imagino que se ela ficar travada aí, vai embolar ainda mais, tá? Ficar esperando as médias chegarem, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Resuminho aí do dia de hoje. Temos aí o cenário. Deixa eu ver aqui o dólar para amanhã, ó. O que a gente tem aqui, tá? Eu vou até ajustar essa região aqui, ó. Vou deixar assim, ó. Essas máximas aqui de hoje, né? Que é basicamente ali aquela região da fronteira de gap, tá? Onde o mercado, né, onde o dólar tentou romper várias vezes e não conseguiu. Tem essa LTA aqui, cortando por baixo, com vários e vários toques, ó, desde lá de trás, tá? Aí, ó, uma LTA aí. E essa fronteira de gap aqui, ó, tá? Então, o dólar tá meio que num rangezinho aí também, ó, tá? Essa fronteira de gap aqui ele não conseguiu perder hoje, né? Ó. Fronteira de gap aqui e aqui em cima também uma resistênciazinha aí, que é aquela região do 5, né? Ó, 5002. Então, uma região que a gente sabe aí, né? Que o dólar normalmente segura por aí. Então, o dólar tá num rangezinho bem curto aqui, tá? É aguardar mesmo. Acho difícil fazer alguma coisa aqui no meio, com essas médias emboladas, ó, tá em trap zone, 221, tem espaço, né, mas vamos ver se ele abrir aqui embaixo, né, ou tentar romper, aguardar aí um rompimento saudável, ou rejeição nas extremidades, tá, pra ver se a gente consegue alguma coisa. Intra 60, ó, pode estar aguardando aí a aproximação dessa 21, média de 9, né, pra quem sabe ele entregar uma movimentação aqui, superar essa região, né, e dar continuidade. Ou então, se ele perder aqui para baixo, né, aí vai ter barreira das médias aqui, média de 200, enfim, retrações desse movimento, tá? E tem essa LTA aqui também. Então, para baixo ele tem mais barreiras, né? Para cima, basicamente, ele tem essa resistência aqui, tá? Beleza? Então, é isso aí que a gente tem no dolinha para amanhã. Índice também já comentei, né? O cenário de uma possível bandeirinha para puxar aí, tranquilo? Ou, né, se ele perder essas retrações aqui, abre espaço para baixo para testar esse fundo aqui novamente, né, que a gente viu que tem retração aqui, e tendo, quem sabe, dar continuidade aí na movimentação de queda. E aí seria um movimento bem amplo aqui, ó. Tá? Então, vamos ver como que o mercado vai se comportar amanhã. Semaninha começou difícil para mim, né? Ontem foi 200 e poucos pontos ali, 215 pontos de stop, e hoje 0 a 0. Tem amanhã e sexta para tentar recuperar aí essa semana, concentrar e focar para a gente fechar mais uma semana positiva, tá? Então é isso, pessoal, vamos que vamos, bom fim de terça-feira aí para todos, tamo junto.